fazer então esse fechamento, é sempre bom lembrar, né, que o tema de espectro ele vem, o tema da crise do espectro ele vem a partir de um mundo conectado, né, que já surgiu, né, há pouco tempo atrás estava surgindo, mas que já surgiu nesses últimos 4 anos, uma mudança tremenda. E esse mundo conectado ele começou com as novas experiências que o Web 2.0 e o Vídeo 2.0 trouxeram, passou por novas áreas de negócio a partir dessas novas experiências que geraram novas arquiteturas de rede e finalizaram com um novo modelo de negócio. Indo um pouco mais detalhadamente nisso, as novas experiências basicamente vêm do vídeo 2.0, ou seja, o vídeo 3D e o vídeo HD, né? Quer dizer, a capacidade de vídeo que hoje já é bastante grande vai piorar, ou seja, vai aumentar, vai dobrar, né? ou quadruplicar em termos de consumo. O mundo do Web 2.0, onde a gente tem o conteúdo gerado pelo usuário, ou as redes sociais, e já se fala no mundo Web 3.0, onde há aí uma integração, né, de widgets, de informações que vêm das operadoras de telecomunicações combinadas com as informações de provedores de conteúdo, gerando aí uma enchente de informação, a chamada enchente digital, né? Essas novas experiências aceleraram o desenvolvimento de novas áreas de negócio. Então, a nossa banda larga móvel, como banda larga fixa, né, já está além das comunicações de voz, quer dizer, um novo fator que são as comunicações de dados foram incluídas. Além disso, né, o Marcos Oliveira citou, né, de uma forma bem direta, né, se vai além da população mundial com a comunicação máquina-máquina. Já se fala em 50 bilhões de dispositivos conectados, e em alguns casos se fala em mais ainda, né? Carros conectados, máquinas conectadas já passa a ser uma realidade. Hoje, ontem a gente fez a divulgação do balanço móvel de banda larga e a gente pôde mostrar que a quantidade de acessos machine-to-machine e modems já empatou, né? Então, quer dizer, esse volume de máquinas conectadas já é grande. A gente pode falar na conexão fixa em banda larga da casa conectada, e aí a gente vai além da indústria de telecomunicações. Passa a entrar junto, né, a indústria de comunicações, a indústria de broadcast já passa a estar inserida nesse contexto, né? E mais ainda, no momento que se tem todo esse mundo conectado, se tem esse conceito do Web 3.0, a gente passa a exercer o conceito do que a Roy chama do Digital Shopping Mall, ou seja, o shopping digital, né? Quer dizer, a partir de onde o indivíduo está, né, ou através do seu telefone celular, ou através da sua residência, ele tem acesso a uma miríade de aplicações, produtos, serviços e conteúdos. Todas essas novas áreas de negócio fizeram, né, principalmente que as operadoras e os provedores de infraestrutura, tivessem que implantar rapidamente novas arquiteturas de rede, todas baseadas em IP, né, para poder suportar esse volume de dados muito grande, né? Tanto com acesso móvel como com acesso fixo, proporcionando acesso de dados para qualquer dispositivo, com necessidade de ter alta largura de banda, né? Tudo IP e trabalhando para que o IP fosse carrier grade, o que não é da natureza do IP, não nasceu para ser isso, então aí tem um esforço grande em cima. E, finalmente, esse usuário quer que essa indústria seja convergente, né? Então, o fato da convergência advém exatamente dessa necessidade de arquitetura de rede para suportar todo esse desenvolvimento que está acontecendo. E, finalmente, é forçosa, ou seja, é necessário, né, um novo modelo de negócio baseado em cloud computing, porque imagina que todo esse conteúdo tivesse que ser transportado pessoa a pessoa, seria impossível, né? Então, faz todo sentido que esse conteúdo suba para uma nuvem e aí a conexão ponto-multiponto passe a acontecer e com isso se alivia um pouco as capacidades de rede. Então daí a necessidade do cloud computing. E com o advento do cloud computing se vai um passo além e se começa a imaginar o conceito de caixa a serviço. Quer dizer, hoje em dia não se compra mais uma música, mas se compra o direito de ouvir a música na hora que quiser e onde quiser. Então a gente não se preocupa mais em perder dispositivos, em ter os seus dados guardados no seu computador e o volume de dados armazenados pessoalmente. Isso tudo pode estar armazenado na nuvem de forma segura. Esse mercado, como um todo, né, que combina com o modelo de negócio cloud computing, é um mercado potencial de trilhões de dólares, né, que são baseados em conteúdos, aplicações e propaganda. Né. A banda larga móvel, então, focando exatamente na banda larga móvel, que vai nos remeter ao tema do espectro, no Brasil ele cresce a taxas maiores que a média mundial, né. Ontem, na divulgação do balanço móvel de banda larga, a gente pode demonstrar
que no ano de 2011, né, a banda larga móvel cresceu algo em torno de 26%, e o Brasil, em 2011 e agora, nos últimos 12 meses, cresceu a mais de 100%, ou seja, cresce a uma taxa maior que a taxa mundial. E mais ainda, existem algumas previsões que dizem que o tráfego de banda larga móvel no mundo deve crescer de 250 mil vezes até 2020, dependendo da região ou do desenvolvimento do negócio de telecomunicações. Se isso é verdade no mundo em geral, no Brasil isso vai ser mais verdade ainda, porque há um crescimento de penetração e, consequentemente, um crescimento de volume de dados transportados em função do aumento exponencial do conteúdo. Então, a nossa realidade vai ser talvez maior do que essa. Como, então, evitar a crise do espectro em 2020? Essa é a pergunta, né? Que é exatamente o tema, acho que, central do debate hoje. Então, para dar um exemplo concreto, né? Então, acho que a felicidade aqui da apresentação é que ela aborda exatamente as mesmas coisas, mas colocando de uma forma concreta, de uma forma um pouquinho diferente. Houve uma reunião agora em junho passado do grupo de estudos, né, do 3GPP, que analisava a implementação do Release 12. Né? O Release 12 é um release que vai estar disponível amplamente comercial em 2020. Então, ele tem que incorporar todas as funcionalidades necessárias para suportar isso aí. E nessa análise e discussão, essa solução de crescer 1000 vezes foi dividida, né, como um bom trabalho de engenheiro, em partes. Né? O engenheiro aprende desde o início na escola. Emília, a tua apresentação foi melhor do que o engenheiro, conseguiu mostrar a questão do espectro da melhor forma que eu já vi até hoje, né? Sem desmerecer a apresentação do Marcos. Né? O engenheiro divide o problema para poder conquistar. A questão da crise do espectro pode ser dividida em 3 etapas. Em primeiro lugar, incremente a eficiência espectral. E aí, esse incremento de eficiência espectral, esse grupo de engenheiros avaliou e viu que ele consegue fazer isso até 6 vezes mais a capacidade em termos de eficiência espectral, através de novas tecnologias, né, coordenação de frequência, cancelamento de interferência, etc. Esse espectro tem que ser utilizado da forma mais eficiente possível, e esse uso de eficiência do espectro consegue crescer 3 vezes a capacidade do espectro, né? E, por último, né, é necessário aumentar a densidade de rede para aumentar exatamente a quantidade de megabits por segundo por hertz por quilômetro quadrado, reutilizando intensamente o espectro, né, através da implantação massiva de novas estações radioativas. Esse resultado, quer dizer, o produto, as 3 ações combinadas, e precisam ser combinadas, faz com que a capacidade de redes alcance a quantidade requerida de 1000 vezes. A questão da eficiência espectral, o LTE é que vai trazer essa eficiência espectral. Né? O LTE tem uma maior eficiência espectral que o HSPA e traz uma outra qualidade também que é muito importante, que é a questão da latência. Então, todo aquele vídeo, né? Principalmente vídeo interativo, jogos, alguns casos até se pensa em aplicações de bolsa de valores, onde precisa ter pouca latência para poder fazer opções, né, no tempo certo, podem ser viabilizadas através do LTE e traz também uma taxa de dados bastante elevada. Se a gente pegar o exemplo de 2x2 MIMO, para pegar um caso menor, ele pode chegar a 150 megabits de downlink, ou experimentar taxas médias teóricas, né, por célula de algo em torno de 30 megabits por segundo. Né? Para colocar de uma forma palpável, um download de vídeo em alta definição, por exemplo, que no Edge poderia levar 10 dias, no LTE ele leva 15 minutos. Então, realmente é uma diferença bastante significativa e demonstra sua eficiência espectral. O segundo passo é aumentar o máximo, quer dizer, utilizar o máximo de espectro da forma mais eficiente possível. E aí a gente sabe que frequências mais altas proporcionam menor área de cobertura e, consequentemente, se necessita colocar mais células e, consequentemente, se precisa investir mais e o custo do sistema fica mais caro e, obviamente, esse custo, de alguma forma, tem que ser pago pelo usuário. Então, é certo que as operadoras vão ter que combinar, né, frequências altas com frequências baixas, né, para combinar cobertura e capacidade, como já foi mostrado pelo Marcos, né, para que possam utilizar de forma eficiente esse espectro. Isso inclui uso de espectro não licenciado, refarming de frequências, que vai ser necessário, para aproveitar ao máximo esse espectro, e uso intensivo de espectro não pareado, usando a tecnologia Time Division Duplex que o LTE também proporciona.
A boa notícia é que, durante o Release 10 do 3GPP, mais de 30 bandas podem ser utilizadas por LTE. Então, o LTE, além de ser possível usar nas frequências, por exemplo, que foram licitadas no Brasil, em 2006, né, ele pode ser utilizado nas frequências baixas do dividendo digital, também no 2.1, no 1800 e em faixas TDD. E mais ainda, eles podem ser concatenados para poder dar uma capacidade maior de espectro. De qualquer forma, né, o Mário colocou isso de uma forma bem direta, ainda falta espectro, ou seja, estamos abaixo, né, da necessidade de espectro, e aí eu peguei uma apresentação do Levi, né, no ano passado, em termos de quantidade de cálculo de quantidade de espectro do Brasil. Né. Bom, indo para o terceiro ponto, a gente tem a necessidade de aumentar a densidade de rede, né, reutilizando o espectro através da implantação massiva de novas redes. E também não podemos esquecer que existe um sistema legado, quer dizer, o Brasil hoje tem praticamente 80% dos seus terminais ainda são 2G, né? A AT&T nos Estados Unidos é exatamente o contrário, ele tem 80% 3G e 20% 2G, por isso ela fala que em 2017 já vai apagar o 2G, então a gente tem um esforço muito grande de evolução do 2G para o 3G e para o 4G, talvez alguns usuários vão evoluir do 2G para o 4G diretamente, mas existe todo um ecossistema que precisa ser tratado e alimentado, e técnicas adequadas, né, de combinação e coordenação de utilização de redes vão ser muito necessárias em todo esse processo. Além disso, é sempre importante lembrar que o LTE vem aparecendo como sendo uma tecnologia que vai ser a convergência de todas as tecnologias que estão sendo utilizadas e que o LTE, TDD e FDD usam tecnologias idênticas, ou seja, têm praticamente a mesma eficiência espectral e proporcionam, comparado, né, em termos de megahertz utilizado, praticamente o mesmo throughput e tem as mesmas características de cancelamento de interferência, modulação adaptativa, ampla faixa de espectro de acesso, usam múltiplas antenas, tem as mesmas tecnologias de uplink e downlink e técnicas de cancelamento de interferência. O LTE, ele pode, por exemplo, ser muito útil em eventos, por exemplo, como Copa do Mundo, Copa das Confederações, Olimpíadas, etc. Porque ele pode fazer com que o usuário está presenciando um evento ao vivo, por exemplo, para dar o exemplo das Olimpíadas, né, e a gente também ontem falou um pouco sobre o uso e o volume de tráfego de dados nas Olimpíadas de Londres, onde ficou mostrado que o tráfego de dados nas Olimpíadas de Londres foi 80% dados, 20% voz, 4 vezes maior do que o tráfego total, né, voz e dados em Londres, do que foi o tráfego de Pequim, onde se tinha 80% de voz e 20% dados. E a expectativa que a Royal tem é que nas nossas Olimpíadas tenham 95% dados e talvez 5% de voz, ou seja, a gente tem que se preparar muito com relação a isso. Mas ele é extremamente útil porque enquanto está assistindo o evento ao vivo, né, a gente pode estar vendo outras provas que aconteceram ou mesmo vendo de novo, né, o replay do gol ou do lance que foi duvidoso, né, numa partida de futebol, por exemplo. Para exemplificar, existem vários aplicativos onde se pode ver vídeo, né, fazer streaming de vídeo, e para dar um caso concreto, a gente pegou o caso da Verizon nos Estados Unidos, que fez uma implantação, começou em 2010, a implantação do LTE na faixa do dividendo digital, em 700 MHz, fez uma implantação massiva, já tem mais de 80% da população coberta, e em casos concretos, a média que eles experimentam de sinal bom é em torno de 25 megabits por segundo de downlink e 8 de uplink, e no pior caso, 6 megas de downlink e 1 mega de uplink, o que significa que é possível, no pior caso, se ter de 3 a 4 vezes a capacidade de uma rede 3G, por exemplo. Tá? Para finalizar, então, vou fazer um resumo, né? Esse aumento exponencial do consumo de dados, combinado com dispositivos inovadores, principalmente os tablets, da necessidade de uma melhor experiência do usuário e forte competição no mercado, são os principais motivos para o desenvolvimento do LTE. Isso fez com que hoje já existam mais de 80 redes comerciais, né, em junho de 2002, mais de 17 milhões de usuários LTE, basicamente 64% nos Estados Unidos, por ter começado antes, né, o processo, e essas redes LTE estão divididas praticamente em várias faixas de frequência, no 2.6, no 1.8 e no 700, já tem uma quantidade bastante grande de redes, ressaltando a questão que foi colocada, da questão da harmonização, é muito necessário, e da questão da harmonização da faixa de 700 MHz, onde
Se a região 2 e a região 3 conseguem sobrepor a faixa de 698, né, ou seja, do canal 52 a 69, a 768, a 806, né, pode ter um mercado Brasil, Índia e China bastante significativo, e o Brasil, de uma forma diferente do que aconteceu no 3G, né, ele está começando o LTE na frente da maioria dos países do mundo. Então ele pode ter uma oportunidade muito grande, isso foi discutido de manhã, de desenvolver serviços, aplicações, softwares e dispositivos para esse novo mercado e ganhar a escala necessária, né, para poder justificar produtos e serviços no LTE. Então aí pode existir uma oportunidade muito interessante para o Brasil, né? A Europa já comenta, né, ou seja, saiu essa semana um comunicado onde eles reconhecem que estão atrasados nisso aí e que precisam, eles reconhecem claramente, né, quer dizer, o GSM Fórum reconhece que ele precisa se alinhar à decisão, né, do Brasil, Índia e China, né, para poder ganhar a escala que o Brasil fez quando adotou o 3G, né, atrás dos outros países. Então essa questão de alinhamento é muito importante. Antes de ir para o slide final, já existem mais de 400 dispositivos distribuídos entre modems, telefones, tablets e PC cards, né? Ou seja, é um ecossistema que já está bastante desenvolvido, apesar de ter uma vida bastante curta ainda. O que podemos fazer juntos? Acho que é a pergunta do debate. Além de tudo que foi discutido até agora, existe um ponto fundamental e que a Roy coloca de uma forma sempre com muita ênfase, é que qualquer inovação, qualquer produto, qualquer serviço, ele precisa ser focado no cliente. Então, acho que esse é o ponto básico que todos nós temos que pensar, que tudo que for feito tem que ser focado para o benefício do cliente. E mais ainda, né, o aprendizado que se tem nos países onde se está presente é que é necessário ter uma coordenação entre academia, empresas, indústrias e governo, de forma que a academia forme, né, os doutores, mestres, engenheiros e técnicos para fazer a inovação, a implantação e a operação dos sistemas, a empresa e a indústria proporcione, né, as redes, o ambiente digital shopping mall, a conectividade e as redes de telecomunicações que vão ser necessárias para desenvolver todo esse ambiente TIC, e o governo já tem demonstrado que está fazendo bastante isso, assegurando, né, as regras e processos para que se tenha a infraestrutura necessária para o desenvolvimento dessa tecnologia e, pegando o gancho também que foi discutido de manhã, é necessário que o governo, por ter uma capacidade muito grande, né, de compra, algo em torno aí de mais de 15% do PIB, né, que empurre esse mercado, ou seja, que dê o exemplo e que puxe, né, essa corda no sentido de acelerar esse processo, acelerando o processo de governo eletrônico, de e-learning, de health, de segurança, para fomentar o desenvolvimento dessa indústria e dessas empresas. Tudo isso vai garantir, então, que a qualidade de experiência do usuário seja uniforme, em qualquer hora, em qualquer lugar e via qualquer dispositivo, para que se possa, então, encantar a vida através das comunicações, né? Então, essa inovação de redes, softwares, dispositivos e serviços vai garantir esse desenvolvimento da sociedade TIC, que vai gerar riqueza, né? Vários estudos demonstram que quanto mais banda larga se tem, mais aumenta o PIB, e também estudos demonstram que as redes de telecomunicações, esse mercado TIC, vai contribuir significativamente para a redução de gases de efeito estufa, mantendo a temperatura aí nos próximos anos dentro dos padrões que são necessários para a sobrevivência da humanidade. Então, basicamente, esse é o resumo que eu quero fazer.